Os editores da Adventist Review receberam uma carta incomum. Era de um jovem chamado Bob. Uma pergunta me incomoda persistentemente a ponto de não conseguir mais ficar calada. É uma pergunta que acredito ser fundamental para a minha vida. O que é um adventista do sétimo dia? E mais importante, por que você é adventista do sétimo dia? Talvez precisemos fazer essa pergunta com mais frequência do que fazemos. O que realmente somos como adventistas do sétimo dia? Claro que temos 28 crenças doutrinárias, mas você sabe que essas crenças doutrinárias são um pouco como a cerca de estacas que circunda a divisa de uma propriedade. Elas dizem onde os limites da sua propriedade terminam e onde os vizinhos começam. Elas definem a propriedade, mas essa cerca de estacas diz muito sobre a casa que está dentro dessa divisa de propriedade. Quero dar uma olhada um pouco na casa que essas doutrinas foram criadas para proteger e guardar. Quando Jesus morreu na cruz, a salvação foi assegurada a todos que crescem nele como Salvador. Havia algum adventista do sétimo dia reunido ao redor da cruz naquele dia? Nenhum. Deus realizou a obra de salvar a humanidade sem a necessidade de um único adventista do sétimo dia. Ele não precisava de nós. 40 dias depois, Jesus ascendeu ao céu e começou um ministério de sumo sacerdote no santuário celestial. E naquele grupo de discípulos orando naquela sala naquele dia, havia algum adventista do sétimo dia? Nenhuma. Deus realizou essa tarefa sem nós também. Então, por que ele criou este grupo conhecido como Adventistas do sétimo dia? Qual é o nosso propósito? Abram comigo no livro do Apocalipse. Vamos ler alguns textos sem os quais não haveria igreja adventista do sétimo dia, e você os conhece. São textos muito familiares. O capítulo 14 de Apocalipse descreve 3 anjos que voam no meio do céu. E o primeiro anjo, no versículo 7, diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É chegada a hora do seu juízo. Quando isso aconteceu? Bem, há muito tempo, no ano de 1844. E mais ou menos quando a Igreja Adventista do sétimo dia começou a existir. Bom, adivinha? Mais ou menos na mesma época. Então deve haver uma conexão em algum lugar. Bem, você sabe, essa batalha entre Cristo e Satanás já dura muito tempo. 6.000 anos de conflito, discussões constantes, a grande controvérsia que chamamos de grande controvérsia. E sabe, Satanás obteve seus melhores argumentos para usar contra o caráter, a lei e o governo de Deus. Não dos filisteus ou dos moabitas, mas diretamente do povo escolhido que Deus havia chamado para ser o seu povo. Foi aí que ele apresentou seus melhores argumentos. Vejam só, disse ele, é assim que o seu governo funciona? É assim que o seu caráter funciona? As coisas ficaram muito ruins, ficaram tão ruins que Deus teve que enviá-los todos ao cativeiro para ver se ele poderia fazê-los pensar sobre qual era o seu propósito e seu chamado. Vire comigo para o livro de Daniel, mais um daqueles textos sem os quais não haveria igreja adventista do sétimo dia. E claro, iremos para Daniel 8. Daniel está muito desanimado, a terra está abandonada, o templo está em ruínas, o povo escolhido de Deus está em cativeiro. Veja o versículo 13 do capítulo 8, e eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele certo santo que falou: quanto tempo durará a visão sobre o sacrifício diário e a transgressão da desolação, para entregar tanto o santuário como o exército para serem pisoteados? Essa é uma pergunta complicada. Vamos simplificar. Por quanto tempo Satanás vencerá o grande conflito? Estamos em cativeiro? As coisas não estão boas. Satanás vencerá? E estou tão feliz pelo versículo 14. E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. O que Deus está dizendo? Daniel, isso não é uma solução rápida. Os argumentos são fortes demais para respostas rápidas. Isso vai durar muito além da sua vida, Daniel.
Mas eu lhe prometo que o santuário, a minha maneira de lidar com o problema do pecado, será vindicado. Esse é outro significado da palavra purificado. As coisas serão corrigidas neste universo. Satanás não vencerá. É o que Daniel 8,14 está dizendo. Bem, como isso funciona? Volte para outro texto no Novo Testamento, Romanos. Romanos não é um que lemos muito, mas é muito importante. Romanos capítulo 3, versículo 4, e aqui está falando sobre Deus. Porque Deus e Satanás são a questão nesta batalha que está acontecendo. Quem está dizendo a verdade e quem está mentindo? Versículo 4. De modo nenhum. Antes, seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso, como está escrito. Para que sejas justificado em tuas palavras e venças, quando fores julgado. Essa é uma declaração incrível. Você quer dizer que Deus está em julgamento? Deus está sendo julgado? Deus está colocando seu caráter em jogo para que seus seres criados decidam quem está dizendo a verdade? É exatamente assim que nosso Deus é. Você e eu tomamos decisões sobre isso todos os dias que vivemos. Quem está dizendo a verdade? Quem achamos que está certo? Do lado certo das coisas. Agora todos concordaremos que Cristo fez um trabalho magnífico ao indicar o nome e o caráter de Deus quando esteve nesta terra. Mas encontrei esta declaração na Review and Herald, de 16 de abril de 1901. Todo o céu está esperando para nos ouvir reivindicar a lei de Deus. Todo o céu? Depois de tudo o que aconteceu há 2000 anos, todo o céu ainda está esperando para nos ouvir vindicar a lei de Deus? Há algo muito importante aí. Voltem comigo novamente para o capítulo 14 de Apocalipse, o mesmo com o qual começamos. Apocalipse capítulo 14, desta vez no versículo 5, apenas 2 versículos antes de lermos sobre 1844. Ele descreve um grupo de pessoas que transmitirá esta mensagem com poder, e o versículo 5 diz de forma muito simples: E em suas bocas não se achou dolo algum. Dolo significa engano ou hipocrisia, nada disso, pois são irrepreensíveis perante o trono de Deus. Este grupo, Deus está chamando à existência no fim dos tempos. Temos um desafio magnífico aqui neste versículo. Em O Desejado de Todas as Nações, página 671, a honra de Deus, a honra de Cristo, está envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Veja, não se trata de nós, não se trata nem mesmo de irmos para o céu ou não. Essa é outra questão. Trata-se de como vindicaremos o nome de Deus e provaremos que Satanás está mentindo, para que o fim deste mundo, que sabemos, seja concretizado. O propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito maior do que a certeza da minha salvação. Agora, eu quero ser salvo e espero que tenhamos essa certeza hoje. Mas o propósito da nossa existência é provar que Satanás é o mentiroso e mostrar que o caminho de Deus é certo, justo, verdadeiro e a coisa mais amorosa que já vimos nesta terra. É por isso que estamos aqui, pelo que posso dizer. Porque a missão do Adventismo do Sétimo Dia, eu acredito, é diferente da missão de qualquer outro grupo que já foi chamado à existência em 6.000 anos de história humana. Estamos aqui para trazer os eventos finais na última parte do conflito entre Cristo e Satanás, e vou compartilhar outra coisa que se tornou uma profunda convicção do meu coração. A segunda vinda de Jesus Cristo não é possível a qualquer momento em que Jesus quiser vir. Há algo mais muito importante aqui. Não sei se algum de vocês já ouviu ou leu o material apresentado por W.D. Frase, um ministro pioneiro e autossuficiente, e ele escreveu algo muito profundo, e eu quero que vocês ouçam. Quer o seu povo entendesse ou não, ele poderia ir à cruz e deixar tudo claro mais tarde. Não foi exatamente isso que aconteceu? Havia alguém no planeta Terra que entendesse o que estava acontecendo quando Jesus disse: "Está consumado"? Havia uma pessoa?
Jesus teve que retornar após sua ressurreição e explicar até mesmo aos seus discípulos na estrada para Emaús, e depois aos demais, o que ele tinha feito e o que tudo aquilo significava. Então, em 1844, quer alguém na terra entendesse ou não, ele poderia se mover do lugar santo para o Santíssimo e explicar tudo mais tarde, e novamente não foi exatamente o que aconteceu. Havia uma pessoa no planeta Terra que entendeu naquele dia, quando eles se reuniram na rocha da Ascensão para esperar a vinda de Jesus, e ele não veio. O que realmente estava acontecendo no santuário celestial, não havia uma pessoa que entendesse isso, e Deus teve que explicar isso a eles mais tarde, gradualmente, tudo bem? Mas ele não pode encerrar seu trabalho no lugar santíssimo e explicá-lo mais tarde, porque mais tarde seria tarde demais. Você vê que nunca antes na história do planeta Terra houve um fim total da provação para a raça humana. Chegou bem perto no tempo de Noé, mas não totalmente. E estamos enfrentando essa experiência única que nenhuma outra geração jamais enfrentou. E se ele esperasse até que isso acontecesse e voltasse para explicar mais tarde, seria tarde demais para nos decidirmos e fazermos nossas escolhas. Agora vemos por que o noivo demorou, por que o tempo continuou desde 1844. Jesus diminuiu o passo para que pudesse caminhar conosco. É por misericórdia, porque Ele quer que seu povo esteja pronto para esses eventos finais. E então o Elder Freese resumiu: isso não pode ser como a cruz quando ele foi em frente sem o entendimento de sua igreja. Isso não pode ser como 1844, quando ele se moveu quando o relógio profético bateu a hora. Desta vez o relógio não baterá até que sua igreja esteja pronta. É aqui que estamos hoje na história da humanidade, e é por isso que ainda estamos aqui no planeta Terra. Agora, vamos mudar o foco por um instante. Por que Deus chamou os israelitas à existência? Para que Ele pudesse levar o maior número possível de israelitas para o céu, certo? Ou talvez Ele tivesse outra coisa em mente? Vamos ao Antigo Testamento comigo para um texto interessante. Este é um daqueles textos difíceis de encontrar. É o livro de Miqueias, bem próximo do final do Antigo Testamento. E há algo muito importante aqui que é especificado pelo profeta Miqueias. Continue lendo Oséias, Joel e Amós, e logo você chegará a Miqueias. Versículo 2 do capítulo 4. Miqueias capítulo 4, versículo 2. E muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Qual foi o propósito da sua chamada à existência? Para que, se alguém quisesse saber sobre o Deus do céu, o Deus verdadeiro, em contraste com todos os deuses falsos, fosse a Jerusalém. Construam estradas. Certifiquem-se de que seja fácil ir a Jerusalém, porque lá vocês descobrirão sobre o Deus verdadeiro e sobre a verdade em contraste com o erro. Foi por isso que Deus os chamou à existência. Bem, como eles se saíram? Não tão bom, conhecemos a história trágica, de repente eles guardaram suas verdades para si mesmos, e de repente Jerusalém não era a capital espiritual do mundo como foi projetada para ser. E assim chegamos ao nosso tempo, porque Deus chamou a igreja adventista à existência para salvar o maior número possível de adventistas. Ou você acha que talvez seja algo parecido com os israelitas, ser o farol do mundo? Se você quer saber a verdade sobre o caráter de Deus, seus 10 mandamentos, seu governo, sua maneira de lidar com as coisas, aqui está, aqui está. Como estamos indo ao transmitir esta mensagem claramente ao mundo, para sermos os faróis espirituais do mundo inteiro para qualquer um que queira saber o que é a verdade. Bem, me deparei com algumas estatísticas interessantes. Um estudo recente realizado em 6 grandes cidades da América do Norte relata que 66% de suas populações desconhecem a existência dos adventistas do sétimo dia, e 15% sabem que somos um grupo religioso.
Então vou perguntar novamente, como estamos indo? Como estamos indo? Eu encontrei algo ainda mais perturbador. Hank Hanegraaff é um atendente de rádio muito popular que responde a perguntas bíblicas. Ele sabe bastante sobre os adventistas do sétimo dia. Quando lhe perguntaram o que ele pensa sobre os adventistas hoje, aqui está o que ele disse. Depende de quais adventistas do sétimo dia você está falando. A denominação se tornou tão diversa que um grupo tem pouca semelhança com o outro. Não estamos indo tão bem quanto esperávamos e como queríamos, obviamente. Então, o que vamos fazer? Como vamos resolver esse problema? Bem, lembre-se do que Jesus fez quando estava na terra. Os judeus estavam em sérios apuros. Seu período de liberdade condicional terminaria em apenas alguns anos. Onde Jesus passou a maior parte do tempo? Ele passou a maior parte do tempo em Moabe, Tiro ou Sidom. Onde ele passou a maior parte do tempo em Israel, em Jerusalém, em Cafarnaum, tentando restaurar seu povo ao objetivo que Deus havia estabelecido para eles originalmente? E eu acho que isso é parte da nossa missão hoje, pessoal. Restaurar, trazer de volta, ficarmos saudáveis novamente, para que possamos ser aquelas pessoas em Apocalipse 14:5 que levarão as mensagens dos 3 anjos ao mundo com poder. De maneiras que nem sequer imaginamos hoje, creio que Deus tem um propósito maior para nós, meus irmãos e irmãs. Acho que precisamos reavaliar aquela casa no meio da cerca de estacas, o propósito pelo qual somos chamados. Ellen White disse em Filhos e Filhas de Deus, página 279, que não alcançaremos a vitória por meio de números, mas pela entrega total da alma a Jesus. É assim que completamos a obra, irmãos e irmãs. É assim que voltamos para casa nesta geração. Caso contrário, ficaremos esperando que outra geração faça o que não estamos prontos para fazer. É uma questão crucial. Então, o que estou dizendo é que acredito que o propósito principal pelo qual Deus chamou a Igreja Adventista do sétimo dia à existência é vindicar o nome de Deus por meio da obediência amorosa em tudo o que Ele pede, sem rodeios, sem questionamentos. Se Deus diz, isso é suficiente para mim, 2 palavras são muito importantes. Sim, Senhor. Não talvez, não algum dia, apenas sim, Senhor. Esse deve ser o nosso texto de memória para hoje. Sim, Senhor. E quando vindicamos o nome de Deus e refutamos as mentiras de Satanás, então compartilhamos esta mensagem com o mundo com poder, não lutando por 1 ou 2 batismos aqui e ali, por mais lindos que sejam, mas agora buscando centenas e milhares para virem ao centro da verdade, conhecido como Adventismo do sétimo dia. O propósito secundário do Adventismo do sétimo dia é evangelismo e evangelismo. Ambos andam juntos. Mas o propósito principal para o qual Deus nos chamou é, como os israelitas, ser o farol do mundo para que a verdade possa ser conhecida em contraste com o erro e vivenciada em nossas vidas. E então teremos o poder para um alcance e evangelismo eficazes. Se não conseguirmos atingir nosso propósito muito bem, alguém o fará. E seu nome é Satanás. Ele sabe que está por aí há algum tempo, ele sabe qual é o plano de Deus, ele pode ler a Bíblia, ele sabe sobre o texto que acabamos de ler, ele sabe que Deus está sendo julgado. E ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que esta geração de adventistas do sétimo dia cumpra sua comissão. Ele não está brincando. Porque quanto mais tempo ele nos mantém quietos, felizes e em paz, mais ele continua governando o mundo por muito mais tempo. Ele está muito empenhado em não quebrarmos o ciclo de sonolência e laodiceanismo. Vou ler um último texto hoje. Está no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. E você sabe, eu acredito que esses textos do Antigo Testamento provavelmente se aplicam mais a nós do que a Israel, porque estamos no fim de todas as coisas. Não estamos na primeira vinda de Cristo, estamos na segunda vinda de Cristo.
Ezequiel 33, começando no versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia na casa de Israel. Portanto, ouvirás a palavra da minha boca e os avisarás da minha parte. Avisa-os. Sobre o que ele nos avisará, vá até o versículo 10. Portanto, ó filho do homem, fala à casa de Israel, assim falas, dizendo: se as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e neles definhamos, como viveremos então? Continuaremos pecando e caindo. Continuaremos cometendo erros e nos arrependeremos deles, e então faremos a mesma coisa novamente. Como viveremos? Dize-lhes como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se desvie do seu caminho e viva. E então as próximas duas palavras observem: convertam-se, vocês são os ímpios. É isso que ele está dizendo? Ele está falando com Israel, mas ele está falando conosco. Convertam-se dos seus maus caminhos, pois por que vocês morrerão, ó casa do adventismo? Não creio que tenha interpretado mal esse versículo. Por que você simplesmente desaparecerá? Por que você perderá a visão daquilo que foi chamado para ser? Agora, como eu disse, Satanás usará todos os truques do seu arsenal para garantir que não percamos essa oportunidade, que sejamos levados para o túmulo. E outra geração surgirá e eles serão levados para o túmulo, como já aconteceu muitas vezes desde 1844. E então ele armou armadilhas. 4 armadilhas que me vêm à mente são boas armadilhas para Satanás. A armadilha número 1 é o mundo ao nosso redor. Há muitas coisas interessantes neste mundo que ele projetou. Quer dizer, há tantas coisas na internet que você pode ver e participar, tantas salas de bate-papo, tantos blogs que você pode compartilhar. Há tantas coisas que estão sendo produzidas pela mídia de massa das quais é divertido participar. Quer dizer, nossa atenção pode estar tão absorvida por todas as coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor que não nos sobra tempo para Deus. Não há tempo que possamos dedicar à oração, ao estudo e ao comprometimento. E depois, ao trabalho árduo de ganhar a vida hoje em dia. Trabalhamos tanto, passamos tantas horas. Mais uma vez, não sobra tempo para Deus. O mundo e suas atrações. Armadilha número 1. Armadilha número 2. Para aqueles que não vão permitir que essa armadilha os prenda, aqueles que estão decididos a seguir Jesus Cristo, Satanás diz: bom, venha à igreja, estude as lições da escola sabatina, participe das atividades da igreja, faça coisas que o envolvam na vida da igreja, tudo bem, apenas lembre-se de uma coisa. Deus não é tão rigoroso quanto você pensava. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso. Ele te ama incondicionalmente e te salvará incondicionalmente. Apenas aceite-o como seu Salvador e creia que Ele perdoou seus pecados e isso é tudo o que importa. E você terá vida eterna. Não se preocupe com essas regras restritivas, elas são muito arbitrárias. São muito restritivas e te levam ao legalismo. Não faça isso. Armadilha número 2. Meus amigos, é um falso evangelho, um caminho de salvação que não pede rendição e comprometimento. Apenas peça a crença de que Jesus te salvou do seu pecado. Essa é a armadilha número 2 e está prendendo muitas pessoas hoje. A armadilha número 3 é para aqueles que não vão ser atraídos por um falso evangelho, uma falsa mensagem de salvação. Para aqueles que vão ser fiéis a Deus, esses vão ser fiéis. Satanás pergunta: você vê o que está acontecendo naquela igreja ali? Você vê o que eles estão fazendo? Você vê o que o pastor está dizendo? Você vê o que aconteceu na última decisão daquele corpo de conferência? Veja como está ruim. Há tantas coisas erradas. Basta sair por aí e apontar o dedo para todos os lados onde quer que você veja algo errado. Continue apontando o dedo. Porque Satanás não se importa se você é sugado por um falso evangelho de graça barata ou por uma amargura de espírito porque você está defendendo a verdade. Ele não se importa em qual armadilha ele te coloca, porque a amargura do espírito é o seu espírito. E infelizmente podemos ter esse espírito mesmo quando defendemos a verdade de Deus.
Armadilha número 4, talvez a mais perigosa de todas. Não quero ser considerado extremista hoje. Estamos ouvindo falar de direita, de esquerda, de conservador, de liberal e de todos esses rótulos que estão sendo lançados. Não quero ser rotulado, quero ser querido por todos. Então, a única maneira que parece ser possível fazer isso hoje em dia é ir à igreja, ouvir com reverência e em silêncio. Depois, ir para casa. Não diga uma palavra a ninguém sobre nada, porque isso pode te rotular e te meter em encrenca. E talvez você possa sussurrar isso para seu marido ou esposa, mas é só isso. Nunca tome posição por nada, porque você será rotulado. Você será colocado em uma caixa. Alguém vai te odiar por causa do que você defende. A quarta armadilha é a neutralidade. Neutralidade, Ellen White diz que a pior hostilidade a Deus é a neutralidade em uma crise. E acredite, estamos em crise neste mundo e nesta amada igreja remanescente. E a neutralidade é a pior hostilidade que podemos ter contra Deus e sua vindicação. 4 armadilhas: mundanismo, falso evangelho, amargura de espírito e neutralidade. Ele não se importa em qual das armadilhas nos coloca, porque qualquer uma nos impedirá de cumprir a comissão dada a esta igreja remanescente, esta igreja adventista do 7º dia, de vindicar o nome de Deus, provar que Satanás está mentindo, desenvolver um caráter que será representado por Apocalipse 14, 1, 5 e transmitir as mensagens dos 3 anjos com poder. Meus irmãos e irmãs, precisamos estar atentos às armadilhas de Satanás e nos recusar a deixá-lo governar nossas vidas de qualquer maneira. Então eu lhes faço uma pergunta simples hoje. Vocês são adventistas do 7º dia e querem ser a última geração que terá que viver sob o governo de Satanás neste planeta? Precisamos pensar com clareza. Precisamos tomar decisões que sejam duradouras e que nos permitam ver Jesus voltar muito em breve.